pelo Ministério Não, pela Advocacia Geral da União, falará o ministro Luiz Inácio Lucena Alves, advogado-geral da União. Perdão, Vossa Excelência devia ter falado antes, mas... Não tem problema, presidente. O presidente Ofílio fez uma brilhante sustentação, eu me sinto contemplado. Presidente, ministro Peluso, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Calanda, presidente da MB, presente, doutor Ofílio, presidente da OAB. Em primeiro lugar, presidente, eu tomo a liberdade na sustentação de enaltecer a sua manifestação, o seu discurso no início dessa sessão, desse ano no Judiciário. Eu faço porque acredito que Vossa Excelência deu a nós não só uma abertura, um discurso, mas um testemunho de sua experiência, 44 anos como magistrado, e que, acredito, nesse momento, traz a nós todos uma certa convocação em favor da razão, em favor da racionalidade do debate. De fato, nós temos visto nesse debate, no debate aqui, uma discussão midiática muito pautada pelos extremos, pela exemplaridade, digamos assim, exagerada e desproporcionada, que desfoca um debate que nós temos a travar e torna ele difícil e complexo. Na verdade, acredito, e já foi muito bem dito aqui, que o tema não é dessa complexidade, mas ele é de importância. Ele é de importância fundamental porque ele traz a necessidade de preservação ou não do modelo que o Constituinte derivado procurou estabelecer na formação do CNJ, os debates intensos que travaram não só no Judiciário, mas também no Congresso Nacional, e substituindo, inclusive, o Conselho Nacional de Magistratura pelo atual Conselho Nacional de Justiça, que não são a mesma coisa, não têm exatamente a mesma missão. Os temas tratados na DIN são vários. Eu pretendo limitar-me a 2 pontos que eu não acredito ser centrais. O primeiro é a competência regulamentar. Há uma discussão de usurpação do legislador complementar no exercício da competência do Conselho Nacional de Justiça na edição dessa resolução. Ora, na verdade, esse tema já foi tratado aqui na ABC 12, na discussão da chamada aplicação da regra do nepotismo, da regra de integração do nepotismo, em que, naquela ação declaratória de constitucionalidade, se reconheceu que o CNJ, sim, possui competência de edição, de expedir normas primárias, dentro do espectro de sua competência previsto no parágrafo 4. Isso é muito claro no voto do ministro Aires Brito, em que é afirmado esta realidade, essa competência. Ora, o que o CNJ faz na adição da resolução sobre princípio, nada mais é do que, de fato, exercer essa competência nacional que lhe é atribuída. E que, aliás, está na origem da competência do nosso legislador, do nosso constituinte derivado. Cito aqui, por exemplo, a exposição de motivos do então deputado federal, Aloysio Nunes Ferreira, que sustenta a necessidade da formação do CNJ, exatamente porque o Poder Judiciário, com a sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, pela sua estrutura e função, não tem uma instância capaz de pensá-lo nacionalmente, de acompanhar e avaliar suas atividades no conjunto e em toda a sua extensão, de definir prioridades e uma política para si. Sua autonomia está, de alguma forma, estiçalhada numa míriade de autonomias estaduais. Ora, o Conselho Nacional de Justiça é uma forma de constituir, de articular, de estruturar essa realidade nacional, de harmonizar essa realidade nacional. E é isso que é feito. Tanto isso é feito que o Conselho Nacional de Justiça, nesse caso da Resolução 155, a adota mediante consulta ampla a todos os tribunais
e as associações de classe, inclusive a MP, que à época, em relação à Resolução 75, não manifestou nenhum reparo. Formalmente informou não existir reparo à resolução como proposta. Portanto, nesse ponto, o CNJ nada mais faz do que exercer sua competência, procurando, evidentemente, incompatibilidade com a lei complementar da Magistratura Nacional, incompatibilidade com as legislações ordinárias, estabelecer um paradigma. Veja, senhores presidentes, só por exemplo, na questão da violação do princípio da maioria absoluta no julgamento dos magistrados. Não há, na verdade, a violação dessa prerrogativa, porque o que o CNJ estabelece é que, havendo diferenças na aplicação da pena, ou seja, a maioria absoluta determina a aplicação da pena, havendo uma diferença da aplicação da pena, o que valerá é apenas mais branda, em benefício do acusado, e não em seu detrimento. Então, essa regulação beneficia, de fato, muito mais a preservação de garantias fundamentais do que a sua violação, a sua eliminação. Então, nesse ponto, acredito que está mais do que claro essa competência. Agora, também é um ponto central a questão da subsidiariedade. Eu acho que foi muito bem dito aqui, e acredito que, inclusive, a própria lei sustentou aqui, reconhece, declara que o que busca é retomar o modelo anterior à edição do CNJ, que estabelecia a função subsidiária do Conselho Nacional, do então Conselho Nacional previsto na LOMAN, e que foi substituído pelo Conselho Nacional de Justiça, mas cuja previsão não corresponde ao texto constitucional. A competência do CNJ é uma competência ordinária, é uma competência concorrente, e ela vem sendo exercida em compatibilidade com as corregedorias, não em violação das corregedorias. O poder de sindicância, e foi alegado que a sindicância não estaria entre as competências, o poder de sindicância está inerente à competência de controle, que está previsto no parágrafo 4º. Controlar é poder sindical, não existe controle sem sindicância. O processo disciplinar decorrente da sindicância, ou que há justificado o fato ilícito e o autor do fato, e, portanto, é o processamento que preserva o devido processo legal, com amplo direito de defesa, esse vai ser regulado explicitamente na Constituição, na modelagem de avocação, competência ordinária, ou avocação, como já existia procedimento disciplinar nos tribunais de origem. Se a passagem que estabelece que a competência do CNJ é exercida sem prejuízo das competências dos tribunais locais, tribunais estaduais ou federais, se essa frase, esse trecho for entendido como afirmação da subsidiariedade, nós chegaríamos a absurdo, por exemplo, que a afirmar no inciso 2º do artigo citado 4, inciso 103, que o CNJ também teria uma competência subsidiária em relação ao TCU, porque é essa afirmação que está dita no inciso 2º. Zelar pela observância do artigo 37, apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, vírgula, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Se nós não entendermos que essa expressão é uma adição, como já foi bem dito pelo presidente da OAB aqui que sustentou, nós estaríamos tornando também o CNJ subsidiário, agente subsidiário do Tribunal de Contas da União. O que não é correto, o que não responde à função primordial que nosso Constituinte derivado quis dar ao CNJ. O fato, excelências, é que a nossa Corte, nosso Conselho Nacional de Justiça, tem agido, apesar do estardalhaço que nós temos visto na mídia, tem agido com enorme controle, enorme parcimônia. Ele não tem agido, e foi dado exemplos aqui, e eu vou citar outros números. Entre o período de 23 de agosto de 2009 e 23 de agosto de 2010, durante esse ano, o CNJ recebeu 521 representações,
90% das quais foram remetidas para as corredorias estaduais ou federais. Não foram substituídas pelo CNJ. O CNJ tem por prática que quando há um procedimento no tribunal de origem, ele acompanha, mantém o procedimento de acompanhamento se não determinar a sua vocação. O CNJ tem agido nacionalmente em cooperação com os tribunais locais. Existem muitos exemplos nesse sentido, mutirão carcerário, programas de metas do judiciário, mobilização nacional de audiências concentradas em favor das crianças e adolescentes, projeto de mutirão judiciário em dia. São ações de coordenação, de liderança, de organização do Poder Judiciário como um todo em favor da sociedade e da ação, em favor da ação dos poderes. O fato é que o Conselho Nacional de Justiça surge, sim, com poder central para o efeito de controle administrativo da atividade jurisdicional. Essa centralidade, ela está estabelecida em vários artigos, seja pelo poder revisional, seja pela vocação, seja pela competência originária própria de conhecer esses procedimentos e processá-los dentro de sua esfera de competência. Agora, ele tem feito, e isso não pode ser usado contra ele como argumento de afirmação da subsidiariedade, ele tem feito, sim, com parcimônia, em que, de fato, a maioria das reclamações, a maioria dos procedimentos apresentados no CNJ, a grande absoluta maioria, não são tratados diretamente pelo CNJ, mas são tratados em parceria, em colaboração, em apoio às próprias corregedorias locais. E isso tem que ser, de fato, valorizado, e é isso que nós queremos ser visto. Eu não posso deixar de referir, já que foi citado, que, evidentemente, a discussão do chamada a situação do COAF em contexto do CNJ é uma matéria que está em outra ação e será devidamente explicada e justificada e esclarecida naquele momento. Agora, é fato de que a movimentação atípica, a evolução atípica e imprópria de patrimônio é, na Lei 8.429, crime de improbidade administrativa. E o Tribunal de Contas da União, que é o que, de fato, acabou orientando muito desses aspectos da decisão, instrução própria, estabelece que é o dever dos órgãos de controle acompanhar essas movimentações atípicas, porque elas geram, de fato, punibilidade. Agora, essa atuação que lá aconteceu, em nenhum momento identificou nenhum agente, nenhum magistrado, nenhum servidor em particular. Apenas numa trabalho de inteligência do COAF indicou um volume de situações que necessitam ser esclarecidas, que não traduzem necessariamente, obrigatoriamente, qualquer violação funcional ou pessoal, mas que é recomendado esclarecimento para efeito desta realidade jurídica que nós temos. Então, nesse ponto, não houve naquela atuação nenhum movimento de devassa, como se falou. Agora, de fato, é necessário que haja esclarecimentos em situações, e nesses casos nós temos, e foram apresentadas apenas 17 situações no volume que o COAF apresentou. Então, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, agradecendo de novo a oportunidade nessa tribuna, espera a Advocacia Geral da União a improcedência dessa liminar, a negacia dessa liminar e, eventualmente, improcedência da própria ADIM. Muito obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falando ao Roberto Monteiro Santos, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado geral da União, eminentes magistrados aqui presentes, eminentes advogados, que peço licença para saudar na pessoa do eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante, e parlamentares presentes a este plenário. A Procuradoria-Geral, preliminarmente, entende que
teríamos uma preliminar a enfrentar, tendo em vista que a requerente alega que o diploma questionado, ao dispor sobre a uniformização de normas de procedimento administrativo disciplinar de magistrados, teria usurpado a competência privativa dos tribunais e deste Supremo Tribunal Federal, prevista nos artigos 93, caput, 8º e 9º e 96, 1º e 2º da Constituição da República. Ocorre, ministro, que, caso declarada a inconstitucionalidade formal da Resolução 135, teríamos a repristinação de norma anterior que a resolução revogou, a Resolução número 30, de 7 de março de 2007, a qual disciplinava a matéria de modo similar. Aliás, confrontando-se os diplomas, verifica-se que a maior parte dos dispositivos questionados nesta ação possui teor igual ou muito semelhante às normas daquela resolução. Ante a possibilidade dessa repristinação, a partir da declaração de nulidade da norma que a revogou, a sua inclusão no pedido parece que seria medida indispensável ao conhecimento nesta parte da presente ação direta de inconstitucionalidade. É o entendimento dessa Suprema Corte, por exemplo, na ADI 2574, da relatoria do ministro Carlos Veloso. Em Sua Excelência diz, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a repristinação de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, e não impugnada a norma anterior, não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade. Dessa forma, parece à Procuradoria-Geral da República que estaria prejudicado o conhecimento da ação no que se refere à tese de inconstitucionalidade formal do diploma questionado, como prejudicadas ficariam as impugnações específicas apresentadas com base nesse fundamento e aquelas referentes a dispositivos que apenas reproduzem normas da Resolução número 30 de 2007. Mas vamos ao mérito, relevantíssimo mérito desta ADI 4638. Inicialmente, destaca a Procuradoria-Geral que a emenda constitucional número 45 de 2004 trouxe, evidentemente, grande inovação na organização constitucional do Poder Judiciário brasileiro, ao criar o Conselho Nacional de Justiça, órgão de composição mista, para exercer um controle externo, sendo ao mesmo tempo integrante da estrutura do Poder Judiciário. Portanto, não se deve, ao ver da Procuradoria-Geral da República, não se deve buscar interpretar a destinação constitucional e as competências do CNJ com os padrões hermenêuticos anteriores à emenda constitucional número 45, como no que diz respeito ao alcance da autonomia dos tribunais. Parece evidente que a emenda reduziu o âmbito de autogoverno dos tribunais, com a introdução do novo órgão em prol do controle administrativo, financeiro e disciplinar mais eficaz. No julgamento da ADI 3367, o eminente presidente César Peluso faz ao mesmo tempo uma constatação e uma observação. Diz Sua Excelência, e aproveito, ministro Peluso, para assinalar, como fizeram os que ocuparam anteriormente a tribuna, para destacar a oração magnífica de Vossa Excelência nesta manhã, oração de quem atualmente chefia o Judiciário Nacional e que somente poderia ser proferida, presidente, a partir de sua trajetória de 44 anos de magistrado exemplar. Mas Vossa Excelência, na ADI 3367, destaca a redução das autonomias internas atribuídas a cada tribunal não contradiz, sob nenhum aspecto, o sistema de separação e independência dos poderes. A Corte cansou-se de proclamar que não são absolutas nem plenas as autonomias estaduais, circunscritas pela Constituição, porque, se o fossem, seriam soberanias. Essa ruptura com o sistema anterior e as razões pelas quais foi instituído o CNJ foram reconhecidas por esta Corte Suprema ao julgar a própria constitucionalidade da emenda 45.
Dessa forma, a partir da instalação do CNJ, os tribunais mantiveram sua autonomia administrativa, claro, mas relativizada pelas competências do Conselho. Impõe-se, assim, no entender do Ministério Público, adotar a interpretação sistemática entre a norma de autonomia do artigo 96 da Constituição e os dispositivos da Emenda Constitucional 45, que prevêem as competências do CNJ. Parece inadequado, deste modo, data máxima venha, contrapor a todo instante a Resolução 135 às normas da LOMAN, que obviamente não cogita do CNJ, criado 25 anos depois da edição daquela lei complementar. À luz da LOMAN, o próprio CNJ e todos os seus atos serão inválidos. Não é na LOMAN que se encontrará, a toda evidência, fundamento normativo para a existência e para a atuação do Conselho. A Resolução 135 possui duplo fundamento constitucional de validade. No que se refere ao conteúdo que disciplina o rito do processo administrativo disciplinar, no próprio CNJ, o fundamento está expresso no artigo 5º, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 45. Em relação ao rito dos processos administrativos disciplinares nos demais órgãos do Poder Judiciário, a competência do CNJ e a consequente validade da Resolução 135 decorre da competência constitucional deste órgão, daquele órgão, para exercer o controle da atuação administrativa dos tribunais na forma do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, na redação da Emenda 45. Considerada a premissa de que o Poder Judiciário tem caráter nacional e regime orgânico unitário, segundo afirmou esta própria Suprema Corte, é conveniente do ponto de vista jurídico, administrativo, finalístico e materialmente constitucional a iniciativa do CNJ de uniformizar o processo administrativo disciplinar dos magistrados por meio da Resolução 135. Seria justamente contrário a esse regime orgânico unitário, eminentes ministros, a esse regime orgânico unitário nacional do Poder Judiciário, que, em nome da autonomia das Cortes de Justiça, persistisse a multiplicidade de ritos e normas disciplinares nos diferentes tribunais. Ainda quanto ao caráter constitucionalmente material da Resolução 135, não se pode esquecer que o plenário deste Supremo Tribunal Federal já afirmou a presença em ato semelhante do CNJ, na ADI número 12, da relatoria do ministro Carlos Brito, dos atributos da generalidade, da impessoalidade e da abstração, com caráter de ato normativo primário e fundamento constitucional direto. Essa natureza das resoluções do CNJ, decorrente da interpretação sistemática do artigo 5º, parágrafo 2º da Emenda 45 e do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, parece afastar a tese da inconstitucionalidade formal da Resolução 135. De um ponto de vista pragmático, não se mostra razoável atribuir ao CNJ, desde a sua instalação, o intento de desprezar sistematicamente as competências e a autonomia dos tribunais brasileiros. No caso da Resolução 135, por exemplo, sua aprovação pelo plenário do Conselho foi precedida de consulta a todos os tribunais do país e às maiores associações nacionais de juízes, com a finalidade de ouvi-los e colher sugestões para o aperfeiçoamento do sistema disciplinar dos magistrados. Na verdade, ainda do ponto de vista material, a Resolução 135 amplia diversos mecanismos para a garantia da defesa dos magistrados investigados, como quando prevê oportunidade para a defesa preliminar, artigo 17, caput, incisos 4º e 5º. Não há, portanto, nenhuma ideia preconcebida na resolução, ao ver da Procuradoria-Geral, no sentido de desrespeitar ou aviltar a magistratura nacional, o que, evidentemente, seria inaceitável. Neste passo, cabe indagar, eminentes ministras, eminentes ministros, o que levou à criação dos conselhos de controle externo da magistratura, como do Ministério Público, no que diz respeito às atribuições disciplinares, ao controle ético-disciplinar dos seus membros. Certamente, a percepção generalizada da insuficiência dos órgãos de controle interno para tal mistério. Ou, em outras palavras, o notório déficit de atuação
das corregedorias locais. Insuficiência histórica, déficit de atuação histórico, é forçoso reconhecer. Evidenciou-se ao longo do tempo, como regra, com as exceções de estilo para confirmá-la, a incapacidade das próprias corporações, da magistratura e do Ministério Público, reitere-se, para exercer adequadamente o poder disciplinar. Em manifestação acerca do tema, a Advocacia Geral da União observou com absoluta procedência. A criação do CNJ remonta à conjuntura política em que se clamava pela criação de uma instância nacional que pudesse livrar o controle disciplinar incidente sobre os magistrados dos vícios da inefetividade, da falta de transparência e do corporativismo. E prossegue a Advocacia Geral da União. Desse modo, conquanto na maioria das situações a atuação do CNJ seja deflagrada de maneira supletiva das corregedorias, haverá outras em que o Conselho terá a necessidade de atuar originariamente, em ordem a garantir a própria efetividade do controle disciplinar e administrativo do Poder Judiciário. Daí, eminentes ministros, não haver previsão alguma, com todas as vênias devidas a quem entende o contrário, de subsidiariedade da competência disciplinar do CNJ na emenda constitucional número 45. Ao contrário, mais um dispositivo de seu texto aponta para a natureza concorrente das competências. Artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2º. Terceiro, competência para conhecer reclamações contra juízes e outros servidores do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar dos tribunais. Se é sem prejuízo, há competências concorrentes, não subsidiárias. O mesmo inciso terceiro permite que o CNJ avoque processos disciplinares em curso. Se o Conselho pode avocá-los, é porque não precisa aguardar a conclusão desses processos no órgão correcional local. Uma das colunas de sustentação desse novo sistema de controle instituído pela Emenda Constitucional 45 é exatamente o poder de iniciativa própria dos conselhos, notadamente por meio de suas corregedorias nacionais, de forma concorrente com o das corregedorias locais. Subordinar a atuação do Conselho Nacional de Justiça e, estendo do Conselho Nacional do Ministério Público, a atuação das corregedorias locais seria ao ver da Procuradoria-Geral da República, incongruente em face da própria razão de existir do órgão e das suas próprias atribuições constitucionais, e debilitaria radicalmente a vontade da Constituição de assegurar controle administrativo, financeiro e disciplinar efetivo. Mauro Capelletti, citado pelo presidente César Peluso, assinala os riscos, o imenso risco que representa a monopolização da responsabilidade disciplinar em mãos da própria magistratura e, consequentemente, na sua degeneração em instrumento de controle puramente corporativo, isolado da sociedade. O perigo com que se defronta é o isolamento da magistratura, a sua transformação em corpo destacado do resto do sistema estatal e da sociedade em geral. Não se prega, eminentes ministras, eminentes ministros, claro, que em todas as oportunidades o CNJ substitua a corregedoria local. Haverá, entretanto, casos em que, se tal não ocorrer, o controle disciplinar será nenhum. E o excelentíssimo advogado-geral da União aqui destacou que um percentual imenso das reclamações disciplinares que chegam ao CNJ são prontamente encaminhados às corregedorias locais. Com estas considerações, não vislumbrando, senhor presidente, a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela não confirmação, pelo não referendo da decisão do eminente relator que deferiu a medida. Muito obrigado a vocês. Suspende a sessão por 20 minutos.